Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá a Academia ABC2, descubra como se tornar nosso aluno. Contrabando de plasma contra a Covid-19, isso mesmo, tem gente apelando para o mercado negro para se tratar contra o SARS-CoV-2. Videochamadas, está chegando no final do dia cansado? Talvez seja por causa das videoconferências, então fica ligado porque a gente vai dar dicas para que isso não aconteça com você. Origem da vida. Bom, sempre tem novas teorias em relação à origem da vida na Terra e parece que há mais uma agora. A gente vai explicar tudo direitinho com você e a gente encerra o programa de hoje com entrevista em profundidade com o professor hebraísta Luiz Saião a respeito dos limites entre filosofia, teologia e a ciência. Então, vamos ao Destaque ABC2 desta quinta-feira. Você perdeu a Masterclass da Academia ABC2 essa semana? Olha, eu sinto muito te dizer, mas eu tenho que ser sincero, você perdeu bastante coisa. Mas eu tenho que te dizer que nem tudo está perdido. Você pode entrar numa lista de espera para o curso Fundamentos da Vida Intelectual. Tem link aqui na descrição desse vídeo, inclusive, para que isso aconteça. E você pode ficar ligado nas redes sociais da ABC2, Cristãos na Ciência. Você pode acessar o site cristãosnaciencia.org.br para ficar ligado de como você pode fazer esse curso que, olha, é um excelente investimento na sua vida intelectual, no seu pensamento, na evolução do seu pensamento, da tua maneira de interpretar o mundo. Eu acho que é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Mercado negro de plasma contra a Covid-19. Sim, exatamente isso que você ouviu. É sangue sendo vendido clandestinamente para tratamentos contra o SARS-CoV-2. A ideia do tratamento, vamos explicar aqui um pouquinho do tratamento, a gente já comentou disso em edições passadas do Destaque ABC2, eu não sei se você vai se lembrar da edição que nós falamos do gado, das vacas que estão sendo utilizadas para que se cultive anticorpos nessas vacas, e o que se usa é o sangue delas, sem as hemácias, só o plasma desse sangue com os anticorpos para tentar um tratamento possível que funciona mais ou menos como o soro antiofídico. Quando você é picado por uma cobra, o soro é mais ou menos parecido, só que com o uso geralmente de cavalos. O sangue de cavalos ele é infectado com o veneno da cobra e o plasma desse sangue é utilizado como soro. E o sangue de pessoas tem sido utilizado, as pessoas que contraíram a Covid-19 tem sido utilizado para pesquisas, para que isso possa ser usado em outras pessoas e esses anticorpos surtam algum efeito contra a doença. Algumas universidades estão liderando esse tipo de pesquisa, como é, por exemplo, a Johns Hopkins, aqui nos Estados Unidos, mas também tem se usado animais. E agora, por causa do colapso de alguns sistemas de saúde na Ásia, mais especificamente no Paquistão, médicos têm relatado o contrabando de plasma para que se trate pessoas que estão aí desesperadas com a Covid-19. Vale ressaltar que esse tratamento ainda está em fases de teste muito no começo. Ainda não temos muitas pesquisas a respeito disso e a efetividade in vitro ainda não se observou com precisão em pacientes humanos. Então, além de ser problemático, porque não tem como saber a procedência desse plasma, é problemático também porque a gente não sabe o grau de eficácia que esse tipo de tratamento tem no combate ao coronavírus e à infecção provocada por ele, as inflamações provocadas pelo SARS-CoV-2 no organismo humano. De qualquer maneira, vale novamente a gente enfatizar a importância de que a gente
faça medicina baseada em ciência, em descobertas científicas e que esses tratamentos sejam verificados com aqueles testes randomizados, com grupos de controle, duplo cego, que podem validar a verdadeira eficiência de uma terapia contra o SARS-CoV-2. Reuniões por teleconferência provocam mais estresse. Bom, você tem trabalhado de casa e tem se sentido mais cansado? Talvez um dos motivos seja o fato de você fazer muitas teleconferências, reuniões online. O Instituto Europeu de Administração de Empresas fez uma pesquisa recentemente mostrando que o cansaço de quem participa de muitas reuniões ou reuniões muito longas por videochamada é muito intenso. Porque basicamente o nível de atenção que você precisa ter para captar os sinais, especialmente os sinais não verbais, que as pessoas geralmente fazem, que você captaria com maior facilidade num ambiente presencial, nas videochamadas essa atenção ela é muito maior, você precisa prestar muito mais atenção para ser capaz de entender não verbalmente que tipo de emoção os seus interlocutores estão transmitindo. Muito da informação se perde, algumas coisas precisam ser repetidas, e isso faz com que tanto o nível de estresse quanto o nível de cansaço ao final de uma chamada seja verificavelmente maior em relação a reuniões presenciais. Então, aquela máxima que você já deve ter ouvido no teu ambiente de trabalho, mais uma reunião que poderia ter sido apenas um e-mail. Pois é, se você conseguir fazer com que a sua comunicação corporativa dependa menos dessas videochamadas, embora uma ferramenta muito interessante para que a gente use e transforme nosso dia a dia num dia a dia mais eficiente, se você puder evitar, o final do seu dia certamente será menos estressante, você estará menos cansado. Lembramos também que de 10 milhões para 300 milhões de usuários a plataforma Zoom passou a ter, e nós temos também uma entrevista em edições passadas sobre segurança da informação, que é mais uma preocupação que povoa a mente aí dos colaboradores, das empresas, quando eles entram no home office, nas videochamadas. Então, se você perdeu, não viu a nossa entrevista sobre segurança da informação, que enfatiza especialmente essa vida online nova para muitos de nós, faça o exercício de retornar algumas edições do Destaque ABC2, porque nós temos informações valiosas para você, e cuide da sua saúde mental para não aumentar ainda mais o seu estresse nesse período. Aliás, temos também uma bela entrevista sobre saúde mental em tempos de pandemia, então fica ligado e vale a pena retornar em programas anteriores do Destaque ABC2. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, o RNA ou o DNA? Origens da vida no planeta Terra, sempre um assunto recheado de discussão, e um artigo recente na revista Nature veio colocar mais discussão ainda nesse caldo, desculpa o trocadilho, mas enfim. A hipótese que é comumente bastante aceita de que o RNA precede bastante o DNA como uma espécie de pai na origem da vida na Terra, ela foi colocada em xeque ou colocada em desafio por esse artigo recente da Nature, que sugere quimicamente que DNA e RNA teriam aparecido ao mesmo tempo como uma espécie de irmãos bioquímicos, o que é uma ideia um tanto difícil de ser comprovada, e ainda que os pares que revisem isso colocam bastante questionamento em relação a essas hipóteses. Quando a gente fala de origem da vida na Terra, a gente sempre tem muitas hipóteses, existem consensos, mas esses consensos, como um dos próprios autores desse novo estudo diz, esses consensos eles dependeriam de uma máquina do tempo para saber exatamente como a origem da vida de fato aconteceu na Terra. É claro que do ponto de vista do cristianismo e em diferentes esferas confessionais, isso também vai gerar diversos tipos de debates. Esses debates, às vezes, eles são contornados
por ideias mais científicas, por vezes coloca-se a Bíblia no meio desses debates de maneira um tanto atabalhoada, às vezes a ciência invade alguns desses debates de maneira atabalhoada, e muitas vezes a filosofia a gente esquece, deixa de lado, quando ela mesma poderia nos fornecer um ferramental epistemológico mais sólido para lidar com tudo isso. Então, para falar de limites entre ciência, teologia, filosofia, nós trouxemos ele que é uma pessoa que contribui muito com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência desde o seu início. O professor, pastor, hebraísta Luiz Saião foi meu professor quando eu estava no seminário e ele é a nossa entrevista em profundidade de hoje. Então, fique com a entrevista com Luiz Saião. Então, para conversar com a gente sobre esse tema da ciência, da teologia, da filosofia, do pensamento cristão, a gente recebe com muita alegria pastor, professor, hebraísta, teólogo. Luiz Saião foi meu professor no Seminário Servo de Cristo. Obrigado por nos atender, professor. Eu sei da agenda corrida do senhor, de live em live, né? Então, você que não segue no Instagram, saiba que tem uma conta ali bastante ativa, tem lives e tal, e também agora tem site, né, professor? O senhor agora também tem ali o seu próprio site, canal do YouTube. Explica pra gente um pouco a tua presença na internet, onde a gente te encontra. Pois é, bom, Vitor, um prazer muito grande, agradeço muito aí o seu convite, né, uma alegria estar em sintonia com todo mundo aí para essa entrevista. Então você pode achar luizsaião.com.br. Na verdade tem muita coisa nossa na internet, em tudo quanto é lugar. A gente começou a reunir, né? Isso, então tem um site, a gente tem o canal da Igreja Batista Nações Unidas, que tem muita gente inscrita, mas recentemente eu acabei fazendo um canal próprio, né? Luiz Saião Oficial no YouTube, que está recebendo, inclusive, algum conteúdo que não tem em nenhum lugar, que a pessoa pode encontrar lá, né? E no Instagram, a conta Luiz Saião, você vai ter ali informação, muitas vezes de lives e alguns conteúdos interessantes, né? Então a gente está aí em sintonia com o universo digital aí, bastante alinhado com a nossa época, né? O nosso momento da história. É isso mesmo. Se você já acompanhava o meu canal por causa do hebraico, agora você tem um canal bem melhor de um hebraísta mesmo, para valer, para acompanhar. Mas, professor, eu queria conversar contigo um pouco sobre essas questões de como a gente lida com a ciência, de maneira que a gente tire dela as melhores informações, mas sem ingenuidade e sem deixar de lado a bagagem, o repertório cristão que a gente traz para a mesa, né? E começar um pouco dessa conversa pensando em quem está ou no mundo acadêmico, é pesquisador, é cientista, ou alguém que não tem uma formação teológica, mas teve uma formação profissional, teve uma bagagem científica durante a graduação, mas talvez não entenda como o estudo da teologia possa lhe auxiliar a lidar com essas informações que vêm do mundo da ciência. Então, se o senhor puder elucidar um pouco para a gente de como o estudo teológico é importante para nós que estamos ali lidando com ciência, a gente gostaria de saber a sua opinião. Bom, vamos lá, Vitor. Acho que a grande crise que a gente enfrenta é que nós somos filhos de uma cultura fragmentada, né? Desde o século XVI, numa era pós-cartesiana, eu gosto de brincar, né, que na era pós-cartesiana a gente pegou o grande quebra-cabeça e jogou no chão. E as peças estão todas espalhadas e a gente tem que brincar de montar, né? E no pensamento bíblico você tem um caminho diferente, né? Você não tem uma relação com verdade simplesmente pelo caminho analítico, né? Você parte do pressuposto de uma realidade entremeada, onde os elementos estão interagindo ao mesmo tempo, e assim a busca da interconectividade das coisas é uma referência de encaminhamento de leitura da realidade. E, nesse sentido,
a ciência, né, que é a submissão da ordem natural, né, a proposta da razão, do entendimento humano, ela é muito bem-vinda, mas ela precisa, vamos dizer, entender os seus limites, né? A ciência, ela não é filosofia, é teologia, e, portanto, ela tem um papel que ela consegue desenvolver até certo ponto, né? Enquanto que a filosofia levanta outro tipo de questionamento, ela não pode entrar na área da ciência, e a teologia tem uma outra referência. A teologia está falando de um conteúdo que tem a ver com verdade, que vem, vamos dizer, do ponto de vista teológico, da revelação divina. Bom, então, o que acontece é que a realidade da ciência tem o seu limite, e quando a gente pensa da teologia, nós estamos falando de uma realidade da experiência com o sagrado. Aliás, o sagrado que você estuda até além da referência dogmática, né? Vale a pena ver autores como Mircea Eliade, o Rudolf Otto, que escreveu Das Heilige, né? Quando você vê a experiência do sagrado sendo pertinente à realidade humana. Portanto, o cientista das ciências naturais ou exatas, ele precisa entrar, a gente chama, né, nesse ambiente de ciências humanas, né, ou melhor, divinas às vezes, né, para entender, né, essa nova ambientação, e acho que vale a pena chamar o amigo Blaise Pascal, né, que falava de diversidade metodológica, de espírito de finura, espírito geométrico, né, porque é uma outra pertinência do saber, né, depois da arrogância iluminista, hoje a gente entende que temos conexões com o universo da realidade à nossa volta, com elementos que são pertinentes e são saberes complementares. Então, existe espaço para a filosofia, para a ciência no seu sentido mais básico e experimental, e para o contexto universo teológico. Essa quebra de quebra-cabeça é ótima, mas essa ideia de jogar o quebra-cabeça no chão, ela é um tanto interessante, porque na nossa arrogância iluminista, e eu acho que ela pervade um pouco da nossa mentalidade até hoje, mesmo cristãos, nosso próprio jeito de fazer teologia muitas vezes carrega um pouco dessa arrogância iluminista. Com certeza. Né? Mas nessa nossa arrogância iluminista de separar compartimentos da vida humana, às vezes a gente pensa que a Bíblia é ingênua, que a teologia é ingênua, até mesmo que a filosofia é ingênua. Quando, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia hebraica, quando a gente olha para a antropologia do Antigo Testamento, por exemplo, a gente encontra uma epistemologia, um jeito de olhar para o mundo mais integrado, que leve muito mais em consideração essas descobertas que a gente fez a respeito do ser humano na pós-modernidade, de que as coisas afetam umas às outras, do que nessa, na verdade, ingenuidade do iluminismo. Né? Então, quando a gente pensa no ser humano compartimentado, a Bíblia hebraica parece nunca ter tratado o ser humano assim. Ela sempre deu conta de que o ser humano era um bicho bem complexo e que as realidades religiosas invadem o ambiente intelectual de processo de tomada de decisão, que, por sua vez, invadem a vida política, que, por sua vez, acabam invadindo a vida religiosa, e existe uma teia complexa de compreensão do mundo. Né? Então, esse eu acho que é o ponto-chave de compreensão da realidade, porque, na verdade, Vitor, a gente está brincando no carrossel, né? E os cavalinhos estão andando, né? E a gente está querendo, só que como criança, a gente quer pegar o cavalinho e parar, mas não tem jeito, ele está rodando. Aí eu me lembro muito do Henri Bergson, né, quando ele fala desse elan vital, né, e ele diz que a razão, né, é um ponto entre o instinto e a intuição intelectiva, né, falando de uma intuição que tem condição de interagir com a realidade de maneira mais adequada, porque a razão pressupõe uma realidade estática, né? Como se a gente pudesse, de fato, parar o universo e a movimentação de tudo
e conseguisse parar o carrossel para a criança brincar, mas quando você olhar para a perna do cavalinho, isso já estava aí no rabo, já passou, né? E Exato. esse é o problema. Então, nesse universo de interconectividade e de relações dentro de um eixo de trânsito no tempo, nós temos um desafio muito grande. Nesse sentido, a sabedoria bíblica é impressionante porque ela trabalha, né, essa realidade de uma maneira assim surpreendente, né? Por isso que a Bíblia, vou dizer uma loucura agora, se o pessoal estiver sentado aí, a Bíblia não é um livro de teologia, né? Ela tem uma diversidade literária, né, com narrativas, com poemas, com textos de perfil histórico que trabalha a relação do sagrado com o ser humano numa diversidade que impulsiona o referencial existencial e podemos dizer com um certo temor espiritual do ser humano, né? E aí ela te dá uma disposição interna de leitura diferenciada da realidade no seu eixo mais integrado. Então, isso realmente surpreende, né? Porque geralmente a gente vai com óculos bem cartesianos para ler o texto, né? E aí acaba se atrapalhando, né? Tanto o apego quase que matemático ao texto, como o preconceito contra ele, vem de um óculos que parece não perceber as devidas pertinências das abordagens que dizem respeito à ciência, filosofia e teologia no sentido mais amplo da palavra. Eu costumo brincar, eu não sei se o senhor concorda com o que eu vou dizer, professor, mas eu costumo brincar que esse distanciamento entre sujeito e objeto, que Bacon sugeriu, que Descartes sugeriu, e que o iluminismo eleva à 10ª potência, ele é saudável como um exercício hipotético, e algumas coisas, aliás, na verdade, muitas coisas a gente descobre com esse exercício. Né? Se você vai ler Bacon e a descrição dele das idolatrias, né, você percebe que existe ali um exercício de tentativa de olhar para o cavalinho parado no tempo, né? E essa tentativa ela é saudável, mas a gente tem que ter consciência das limitações dessa tentativa, e em especial quando a gente vai tentar produzir teologia usando esse racional, a gente chega nos resultados um tanto estranhos, a ponto da gente achar estranho o que é o texto bíblico. Da gente, assim, a estranheza da teologia corrompeu o nosso jeito de pensar, a ponto da gente achar as respostas bíblicas para as nossas perguntas um jeito estranho de se responder às coisas. A gente estranha quando a gente faz uma pergunta para o texto e o texto responde assim para a gente: deixa eu te contar uma história, em vez de dar uma resposta abstrata para a nossa pergunta. Então, mas aí é que entra a questão, né? Eu acho que vale a pena a gente entrar na cozinha, né? Porque a gente nunca vai fritar uma sopa, né? E a gente não vai fazer, né, um certo prato da maneira como eu faço uma outra coisa. Um ovo frito não é um soufflé, né? Talvez aí na comida estranha americana eles talvez não tenham tanta certeza sobre as coisas. Eu não vou, né? Porque o forte do pessoal não é bem esse, né? Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem a realidade de que certos tipos de abordagem, né, nessa relação cognitiva de sujeito-objeto, ela é pertinente, né? Agora, quando eu chego num determinado objeto com o qual eu vou trabalhar, ou uma realidade com a qual eu tenho que interagir, eu estou diante de uma outra circunstância, uma situação, e, digamos assim, no universo da relação com o divino, com o sagrado, eu estou num contexto de realidade muito mais complexa. E aí é que a gente, o pessoal, eu vou muito, né, para Israel, levo o pessoal para fazer viagens históricas, arqueológicas, então de vez em quando vem alguém, aí, Sayão, você que estuda o assunto aí, é verdade que eles confirmaram a existência de Deus lá na pesquisa arqueológica, lá em Israel?
Ele fala, olha, na escavação não encontraram nenhum pedaço do dedo dele, não, né? Quer dizer, a pessoa não percebe que a existência de Deus você não acha, né, num artefato antigo, né? Você tem um elemento histórico que diz respeito à conversa com a questão da historicidade do texto bíblico. Mas, assim, se percebe que a pessoa não está entendendo o assunto, né? E aí, nesse aspecto, é preciso perceber qual é a distinção, né, de cada uma das áreas do saber para a gente não, de fato, fazer a teologia como se fosse exercício de seno, cosseno e raiz de pi ou coisa do tipo, né, que não vai dar muito bom resultado, não. E, professor, assim, algumas dessas conversas, elas são muito difíceis de se ter sem que a pessoa com a qual a gente está conversando tenha um repertório prévio a respeito de epistemologia ou de um pouquinho de teoria do conhecimento que seja, né? Mas eu sei que o senhor tem um esforço pessoal para tentar fazer com que isso seja acessível às pessoas, né? Quando eu vou falar com alguém que não conhece filosofia a respeito desses assuntos, por onde eu começo? Qual... Então, Vitor, olha, é o seguinte, eu acho que um dos problemas que a gente tem no nosso universo acadêmico é a arte do falar difícil desnecessário, né? Porque falar difícil nos empresta, né, uma posição diferenciada sobre os que nos ouvem, né? Mas, assim, eu entendo que a sabedoria está em falar de algo importante de um modo que uma criança entenda. Por isso é tão valioso, eu fico muito impressionado com a Bíblia, né? Porque a Bíblia vai, você lê Gênesis 1, 2, 3, é muito fascinante, porque uma criança ouve e fica curiosa. Um cara que é, entendeu, pós-PhD em filosofia, em cosmovisão, vai ficar super ligado. Então, o texto consegue sintonizar com todo tipo de gente. Eu que tive a oportunidade de viajar por 63 países no mundo, de ver tribos no interior dos lugares mais diferentes do mundo, assim, celebrando as histórias bíblicas. Isso é muito louco, né? Isso é muito forte. Então, o que que acontece? A filosofia, do jeito que a gente tem elaborada, ela está construída, né, em organizações sistemáticas dentro do eixo histórico, a partir da Grécia Antiga, depois a filosofia medieval cristã, mundo moderno, contemporâneo, e aí necessariamente a gente precisa utilizar essa nomenclatura para trabalhar, né, esses conceitos. E assim, a quem já tem uma caminhada aí, é muito importante, pelo menos, a gente entende quais são as perguntas, né, antes de ter qualquer resposta. Por que é que elas surgiram? O que significa um problema metafísico? Qual que é a questão da teoria do conhecimento, né? O que significa a discussão do tempo da história? O que que é a teoria da arte, né? O que que... E tudo esse elemento... Agora, o lance que é interessante é que você pode discutir as mesmas coisas numa linguagem acessível, né? Eu tinha um amigo meu que falava, infelizmente, o pessoal não estava entendendo nada, eu tive que recorrer à vergonha do exemplo, né? Isso é sensacional. Então, mas a vergonha do exemplo, às vezes, é a força da pedagogia, né? O elemento didático. Então, muitas vezes, eu acho legal, por exemplo, os judeus fazem muito isso na sua tradição histórica, né? Falando de assuntos com histórias para crianças. Jesus faz isso, né? Tratando de temas com parábolas. Então, é possível a gente, às vezes, quando eu converso, né? E às vezes eu converso até com criança e adolescente, eu pergunto, ó, como é que é esse negócio aí de teoria do conhecimento? Eu falo, ó, pensa bem, se você nascesse sem escutar, sem enxergar, sem nenhum sentido, nada fosse completamente mesmo, você teria alguma ideia na cabeça ou não? Ou será que as ideias que a gente tem necessariamente vêm por causa da nossa contato com as coisas que estão à nossa volta? Ah, eu acho que eu teria, eu acho que... Aí a pessoa entende, então eu acho que existe o que a gente chama de tradutibilidade dos conceitos de uma maneira que as pessoas possam ter acesso. Então eu acho que
o falar difícil, às vezes, em certos contextos ele é importante, mas às vezes ele é um elitismo. Então, a gente faz um esforço, né? Afinal de contas, você é professor exatamente com esse propósito, e inclusive o Rota 66 surgiu exatamente com essa ideia, né, de você trabalhar teologia bíblica de uma maneira que a pessoa comum escute e entenda o que está pegando, qual que é, né, o sabor daquele café, por que que ele chamou a atenção. Né? O que aquele autor bíblico está querendo tratar ali? Qual que é o problema que está sendo tratado? Né? E mais do que isso, por que que esse texto sobreviveu? Por que que ele está falando aos corações através das gerações? Qual que é a pegada, né? Qual que é a picanha desse churrasco aqui, né? Falando numa linguagem mais filosófica. Você falou da vergonha, por exemplo, sem querer ser muito Schleiermacher aqui, muito liberal, mas na própria encarnação Deus recorre a essa vergonha, né? Exatamente, se aproximar de gente estranha como a gente, né? A encarnação não é apenas isso, não é isso que eu estou dizendo, por favor, não me rotulem de liberal, mas ela é isso também. Exato. E, professor, uma coisa que eu percebo é que a gente chega no nosso momento hoje, nessa espécie de Babel da interconectividade disciplinar. Uma espécie de confusão onde a gente reconhece mal os limites entre ciência e teologia e filosofia e, claro, a interação entre elas. E o resultado é uma grande confusão. Conhecer bem cada um desses elementos, essas terminologias, ainda que tentando simplificá-las, recorrendo aos exemplos, ótimo, né? Mas conhecer bem isso pode nos auxiliar no próprio exercício pastoral, de púlpito, para lidar com questões muito práticas, como, por exemplo, essa questão da crise pandêmica que nós temos hoje. O senhor percebe que existe relação entre essas coisas? Ou isso é um exagero da minha parte, dizer que o preparo nesse sentido vai nos ajudar nessas questões? Não, Vitor, é fundamental. Por quê? Porque eu diria que a gente vive o que a gente pode chamar de a época da reação, né? Já que o racionalismo e o iluminismo deram sinais de cansaço e foram numa direção de oposição, então hoje a gente está na gelatina do mundo pós-moderno, da pós-verdade, né? Mas é impossível viver assim. Então, o que que acontece na prática? As pessoas são reféns da última moda e do pragmatismo imediato. Então, eu vou fazer, digamos assim, o que o pessoal está fazendo, né? Só que, se a pessoa não tiver o mínimo entendimento do que está acontecendo no cenário das ideias, né? No porquê da escolha das pessoas, porquê das tendências, e ter o mínimo compreensão do eixo da história das ideias, de fato ele acaba se perdendo. Então, eu diria que para o ministério você precisa, é como uma planta, né? Se ela tem substância, ela tem já um tronco forte, já tem um caule aí estabelecido, ela consegue lidar com a tempestade, ela consegue lidar com o vento. Quando a pessoa não tem essa estrutura, sabe onde é que eu vejo isso? Em pessoas que às vezes adotam uma posição teológica radical no seu ministério, e aí acaba o gás, ele pula para um negócio completamente extremo. Então eu vejo pessoa, por exemplo, às vezes ter um caminho de um conservadorismo exagerado, de repente o sujeito pula para uma posição oposta àquilo que ele tinha, às vezes cai numa onda mística muito forte, depois entra numa onda pragmática, porque a pessoa não tem os elementos para poder analisar, ele está viajando por uma estrada sem ter feito as aulas de autoescola adequadamente. Então, o mínimo de conhecimento de filosofia, o entendimento teológico, bíblico, fundamental, e o entendimento que é pertinente à ciência ou não, porque a gente vê uma loucura, né? Até mesmo nessa questão da pandemia, você vê que certas pessoas estão agindo de uma maneira
como se o vírus fosse um elemento que pudesse estar interagindo com questões políticas. O vírus é um vírus, olha isso, né? E às vezes o eixo de leitura do vírus foi absolutamente do perfil mais ou menos partidário, o que mostra que a pessoa carece até de uma percepção da biologia mais básica, né? Então, nesse sentido, é necessário, sim, eu acho que temos tido, às vezes eu encontro pessoas que falam, não, esse negócio de estudar teologia é mais para alguns, assim, que tem esse dom, eu cuido, assim, da vida prática, né? Então, vai devagar, porque você vai precisar dessa substância, dessa bagagem, até para não cair nos extremismos que vão aparecer no cenário e você não tem parâmetros para discernir esses elementos. E eu acho que o mato ele fica sem cachorro, principalmente quando a pessoa, sem ter esses elementos, ela não consegue perceber que ela está no meio dessa confusão intelectual. Ela acha que está tudo certo. Justamente por a gente olhando de fora, a gente fala, tem problema aí. O processo de tomada de decisão está contaminado. O processo de compreensão de mundo está contaminado. A leitura que a pessoa está fazendo da realidade está contaminada. Olhando de fora, a gente percebe, mas quando a pessoa está ali no meio da situação, a falta desses elementos faz com que ela esteja no meio dessa contaminação e nem seja capaz de fazer o diagnóstico de si própria, né? É verdade, com certeza é isso que acontece. E, de um lado, eu acho que o lado bom que eu tive de ter teologia sistemática com um biblista, eu tive teologia sistemática com o professor Sayão, né? O lado bom de eu ter tido teologia própria mesmo com um biblista é um pouco da gente conseguir olhar para a própria teologia com essa suspeita bíblica abençoada, que é um tipo de suspeita que, em vez de a gente suspeitar do texto bíblico, a gente das abordagens. suspeita das abordagens. A gente pode suspeitar das abordagens teológicas, das abordagens científicas, filosóficas, porque não, né? De maneira a construir um pensamento crítico, mas não é um pensamento crítico qualquer. Não é um pensamento crítico que me permite um distanciamento que suspeita de mim mesmo, porque eu sei que eu não consigo parar o cavalinho. Essa ilustração é o meu. Essa ilustração vai ser a minha vergonha do exemplo, meio que para o resto da vida. É verdade. Eu vou recorrer a essa do carrossel e do cavalinho aí por muito tempo. Muito bom, muito bom. Muito tempo. Professor, para encerrar o nosso papo, eu sou um líder de ministério, pastor, um líder de jovens, ou mesmo um leigo, mas que eu tenho a minha própria preocupação, principalmente com teologia, e eu não tive acesso a nada disso. Não fui no seminário, estou no interior do Brasil, não tenho acesso a um seminário próximo. O que eu faço? Por onde eu começo? Para onde eu vou? Olha, precisa ver quais são as potencialidades disponíveis, né? Hoje, graças a Deus, eu estava vendo até estatística aí, nós temos hoje mais smartphones no Brasil do que gente já, né? E a pertinência do acesso à internet é cada vez maior. Então, eu acho que a pessoa pode, né? Até no nosso canal da IBNU, a gente fez um negócio chamado Teologia Essencial, né? É uma aulinha de 12, 15 minutos, né? E a gente desenvolveu um programa também com a Transmundial chamado 180 Graus, que é um discipulado com coisas muito básicas, né? Então, a pessoa pode, via internet, ou às vezes até entrar em contato com gente que pode mandar material, né? Existem alguns cursos, a própria Transmundial está tentando fazer um curso básico de acesso aí, que as pessoas possam ter, né? Então, eu acho que, num certo sentido, nós estamos na época mais razoável da história, em termos de disponibilização
de recursos. O único problema é que a pessoa precisa, de fato, se fundamentar em fontes confiáveis, porque a internet é uma mata selvagem, aberta, né? Tem desde as pessoas completamente assim, sem direcionamento, né, que sugerem propostas das mais mirabolantes possíveis, como também até mesmo tem coisas que mais prejudicam e desencaminham, né, a pessoa. Então, eu diria que você hoje tem essa possibilidade, procure caminhos aí promissores, mas não deixe de alimentar a sua mente, a sua formação, a sua bagagem de alguma maneira para conseguir, né, caminhar numa direção aí promissora. Eu vou dar a minha dica. Se você tiver acesso a um material chamado Rota 66, eu acho que você está muito bem encaminhado. Ajuda. E estamos fazendo em 12 línguas, vai ser uma benção. Olha aí, ó, olha aí. Né? Se você não conhece o material do Rota 66, você só digita Luiz Saião no Google e Rota 66, que fica fácil de você saber o que é. Aliás, Vitor, aliás, está gratuito, né? A gente disponibilizou no aplicativo, só pode baixar, inclusive está saindo hoje, amanhã o iOS, né? Olha aí. Então, a gente, como o foco é ministerial, a pessoa não tem custo nenhum e tem lá 250 horas de estudo da Bíblia bem pormenorizado. Muito bem, muito bem. Então, se o problema é conhecer Bíblia, esse já não é um problema. A Bíblia Já está aí ajuda bastante. para você e o comentário também agora. É isso aí, à disposição. À disposição. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Obrigado por conversar conosco, por se disponibilizar a conversar conosco. Espero que tenha mais vezes. Para você que não acompanha a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o professor Saião está conosco desde lá do comecinho da nossa caminhada no Brasil. Né? É verdade. Diálogo entre fé e ciência, e prontamente atendeu o nosso chamado. Muito obrigado, professor. Vitor, muito agradecido, eu fico muito feliz pela sua caminhada aí, pelo caminho tão abençoado que Deus tem dado a você, e estamos aí, né, à disposição para servir, e muito obrigado e um abraço a todos que estão em sintonia com a gente aí, Deus abençoe, e quando você chegar aí, a gente toma aquele café para matar a saudade do nosso Brasil. Ansioso pelo café, professor, ansioso pelo café. Beleza, valeu. E a Um você que abração. nos acompanha, até a próxima quinta-feira com mais um Destaque ABC2. Um abraço.